Olá! Você conhece, mas conhece mesmo o FIES? O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos não gratuitos. Funciona basicamente como um empréstimo para o estudante pagar sua universidade. Possui juros mais baixos do que os praticados no mercado e o estudante só começa a pagar a dívida depois de formado. Façamos uma breve pesquisa a alguns conceitos necessários para entendermos como funciona. O FIES possui três fases: de utilização, carência e amortização. A fase de utilização corresponde ao período em que o aluno está cursando a faculdade. Nesse período, o aluno realiza o pagamento de parcelas trimestrais não superiores a R$ 150. A fase de carência é o período após o término da faculdade, em que o aluno tem um prazo de até 18 meses para começar a pagar. Nesse período, é mantido o pagamento das parcelas trimestrais não superiores a R$ 150. Já a fase de amortização inicia-se após a carência, em que o aluno efetivamente começa a pagar as parcelas de seu financiamento, podendo este período ter até 3 vezes a fase de utilização. O FIES atualmente utiliza a taxa de juros compostos de 6,5% ao ano, tanto nas duas primeiras fases como na amortização, em que é utilizado o método Price. E essa taxa não sofre variação desde a aquisição até o término do contrato. Para o cálculo dos juros mensais, é feita a equivalência dessa taxa anual para mensal. Ah, entendi. Mas o que são juros compostos, amortização? Como fazer essa tal de equivalência e utilizar o método Price? Juros compostos são juros acumulados mês a mês. São juros do mês anterior, que são somados aos valores deste mês para compor a base de cálculo dos juros seguintes, e assim por diante em todos os meses. A amortização é o valor que a pessoa abate de uma dívida a cada parcela paga, ou seja, se uma parcela de R$ 500 tem juros de 200, é amortizado apenas R$ 300 da dívida, pois esse é o valor que se está realmente devolvendo à instituição financeira. O restante é juros do parcelamento. Já a equivalência da taxa de juros compostos é feita utilizando essas duas fórmulas: com radiciação para fracionar o período de tempo da taxa, por exemplo, anos em meses, meses em dias, e potenciação para fazer o contrário, por exemplo, transformar uma taxa ao mês em anual, ao dia em mensal, e assim por diante. Ressaltando que devemos somar 1 antes de realizar a conta e, consequentemente, devemos diminuir esse 1 após o cálculo, do contrário, seu resultado sairá incorreto. O método Price consiste em calcular prestações fixas. O contratante irá pagar todos os meses o mesmo valor de parcela, já embutido em cada uma delas os juros do empréstimo e parte do valor concedido pela instituição financeira. Essa parte do valor, como vimos, é chamada de amortização. Ela irá aumentar mês a mês enquanto os juros diminuem, até a quitação do débito. A parcela fixa é calculada de acordo com essa fórmula, onde PMT é o valor da parcela, PV é valor presente, ou seja, valor investido ou emprestado, I é a taxa de juros e N é o tempo, período de investimento ou prazo para pagamento. Mas, gerando juros compostos todos os meses desde o início da utilização e com prazos tão longos, é vantajoso? Para responder essa pergunta, faremos a partir de agora algumas comparações. Essa é uma tabela comparativa com alguns outros empréstimos de diferentes instituições financeiras. Como podemos perceber, as taxas mais que dobram de valor e os prazos para pagamento são nada atrativos para um estudante. No FIES, em um curso de 4 anos, o estudante tem até 5 anos e meio para começar a pagar as parcelas na amortização e até 12 anos para terminar de pagar seu financiamento. Nos demais empréstimos, a carência chega no máximo a 3 meses. O prazo de amortização é extremamente menor e o estudante já começa a pagar no início de seus estudos. Sem contar que alguns possuem limite do valor financiado, podendo sequer chegar ao valor total do curso. Bom, olhando assim, o FIES realmente parece ótimo, né? Para representar melhor, fizemos uma simulação de financiamento em um dos simuladores online disponibilizados para este fim. Para a simulação, colocamos como se fôssemos ingressar na faculdade no primeiro semestre de 2017, em um curso de 8 semestres, ou seja, 4 anos, com o FIES financiando 50% da mensalidade em um semestre custando R$ 6.000, ou seja, R$ 1.000 mensais, com o prazo de carência de 18 meses e com a atual taxa de juros anual do FIES de 6,5%. O valor total do financiamento é de R$ 24.000, pois são 48 meses de R$ 500 financiados pelo FIES, lembrando que isso é sem os juros. O prazo de amortização é de 144 meses, ou seja, 12 anos. Primeiro temos a fase da utilização, quando se está na faculdade utilizando o dinheiro que está sendo financiado.
Nesta página está o começo da utilização, com o valor de R$ 500 do primeiro mês, e o saldo final da utilização, com o valor de R$ 26.395,34, já embutido os juros. Pode-se perceber que há uma diferença de R$ 2.395,34 do valor original, que seria R$ 24.000, mesmo sendo pagas trimestralmente uma parte dos juros. Podemos conferir esses valores na coluna Prestação Cobrada. Depois temos a fase de carência, que são 18 meses, ou seja, 1 ano e meio em que você ainda não precisa começar a pagar as prestações de amortização. Podemos ver que entramos nessa fase com R$ 26.395,34 e terminamos com R$ 28.698,11. Tivemos o acréscimo de R$ 2.302,77 de juros, mesmo com pagamento de parcelas trimestrais igual na fase de utilização. Por último, temos a fase de amortização, em que sua dívida vai tendendo a zero e a cada mês tem-se um pagamento menor de juros. O problema dessa fase é que os juros começam altos por conta do alto valor com que ela se inicia. Em nossa simulação, entramos nessa fase com uma dívida de R$ 28.698,11 e vamos sair com zero. Uhul, a melhor fase! E para isso, é calculado a parcela fixa pela fórmula já explicada nesse vídeo. Nessa simulação, são 144 meses com parcelas de R$ 284,74, ou seja, multiplicando isso, o valor final é de aproximadamente R$ 41.001,81. Tirando deste o valor que iniciamos a fase de amortização, percebe-se que temos juros de R$ 12.303,70. E somando os juros de todas as três fases, dá um total de R$ 18.041,42, somente de juros. Isso mesmo, pessoal, R$ 18.041,42 de juros. Na fase de utilização, não há como diminuir o valor com juros. Na fase de carência, se preferir, pode pular direto para a fase de amortização. Mas aí tem que ver se você já conseguiu um emprego ou alguma fonte de renda suficiente para assumir o valor das parcelas. Já a fase de amortização, que tem o maior valor final de juros, principalmente porque é a fase de maior período de tempo, pode ser replanejada de acordo com o tempo que você quer passar pagando essas prestações. Então, a nossa indicação nesse caso seria diminuir o tempo e aumentar o valor das parcelas. Com isso, gastaria menos com juros. Na nossa indicação, colocamos um tempo de amortização de 5 anos, ou seja, 60 meses, e o valor da parcela ficou R$ 559,02, totalizando R$ 33.540,85. Subtraindo o valor inicial da fase de amortização, que era de R$ 28.698,11, temos R$ 4.842,74 de juros, ou seja, uma diferença de R$ 7.460,96 de economia entre a amortização original e a nossa. Uau, quanta diferença, hein? Para fazer isso, como já ensinamos no início, usamos a fórmula para achar o valor da parcela de acordo com o tempo. Não se esquecendo que, nesse caso, estamos calculando o valor mensal, então tem que colocar a taxa mensal e o tempo em meses. Agora, vamos supor que a pessoa tem uma boa administração financeira pessoal e consiga economizar R$ 365 por mês desde o início da faculdade. Ao final da faculdade, a pessoa terá em conta o correspondente a quase R$ 19.700, podendo dar uma boa entrada em sua dívida e começar o período de carência com juros e uma dívida bem menores. Ao fim do período de carência, o total em conta será correspondente a pouco mais de R$ 28.800, valor mais que suficiente para liquidar sua dívida. Supondo ainda que essa pessoa resolva manter o contrato do financiamento e continuar com seus depósitos regulares de R$ 365 na poupança, durante a amortização a partir da 47ª parcela, o rendimento mensal da poupança já é suficiente para pagar as parcelas subsequentes. Mas vamos além. Ao final do contrato com o FIES, a pessoa terá em sua conta mais de R$ 93 mil, tendo obtido nesse período um total de R$ 59 mil em juros, pago seus estudos apenas com a rentabilidade da poupança e adquirido uma boa reserva financeira. Contudo, percebemos que o FIES é vantajoso em termos de melhor opção de financiamento e empréstimo estudantil, para aqueles que não conseguiram uma universidade pública nem ProUni e tampouco possuem condições de pagar uma particular. Porém, as pessoas que possuem condições de pagar seus estudos devem optar por essa opção, visto que o contrato com o FIES é de período longo e incerto. Este financiamento subsidiado foi aparentemente criado pelo governo para tentar diminuir a desigualdade educacional, mas no fim acaba criando devedores precoces.
Aqueles que fizerem FIES devem adquirir educação financeira e aproveitar o tempo universitário para guardar o máximo de dinheiro que conseguirem. Assim, criarão o hábito de poupar, tornando-se futuros investidores e poderão quitar o financiamento em um tempo muito menor. Acreditamos, por fim, que a verba subsidiada pelo governo para o FIES seria muito melhor investida se destinada à criação de novos campos de universidades públicas, criando mais cursos e erradicando a concorrência por vagas. Desta forma, todos teriam acesso gratuito a ensino superior de qualidade sem necessidade de disputa por vaga. Porém, nas condições atuais, o FIES se enquadra no melhor financiamento estudantil disponível para aqueles que realmente necessitam e possuem uma boa administração financeira pessoal. Então, pessoal, coloquem a cabeça para funcionar e bons estudos!